Agora chegou o momento de mais entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Vamos conversar com a médica oncologista Ana Paula Garcia Cardoso. Ela vai falar sobre o Julho Verde Kate. Olá, doutora, bom dia. Seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Obrigada pelo convite. Legal, doutora. Há muitas informações e certamente vai ser uma entrevista muito produtiva para a gente elucidar as informações relacionadas aos impactos do tabagismo, obesidade e o risco para o câncer renal. Mas antes disso, eu gostaria que a senhora explicasse essa campanha que é denominada Julho Verde, por gentileza. Então, a campanha ela começa como uma tentativa de chamar atenção realmente para o câncer renal, que não é uma doença tão frequente, né? Ela é mais frequente nos homens do que nas mulheres, mas acontece aí em torno de 6.500 brasileiros por ano. Ela é 10 vezes menos frequente, por exemplo, do que um câncer de próstata ou um câncer de mama. Mas não deixa de ser menos importante. E por quê? Porque é uma das neoplasias que mais mata, é uma neoplasia agressiva. E a forma como a gente tem como fazer a detecção precoce, ela é mais difícil, mas, no entanto, por outro lado, a gente tem como fazer prevenção, né? E a prevenção é o intuito principal dessa campanha, que é de chamar a atenção das pessoas para a saúde, né? Para ganhar saúde e para evitar os fatores de risco que levam ao desenvolvimento do câncer renal. Certo. Doutora, na sua visão, né, de uma maneira geral, a população conhece a doença, né, e o impacto dos hábitos, né, do dia a dia aí para o risco, então, do desenvolvimento dessa doença? Faltam informações nesse sentido? Qual que é o raio-x que a senhora faz sobre esse tema? Olha, foram feitos até alguns estudos já em relação ao conhecimento que a população tem sobre o câncer do rim, e realmente é uma neoplasia bastante desconhecida. Eu diria que até os próprios médicos não têm tanto contato com a doença, como eu disse, não é tão frequente. O Instituto do Câncer não tem uma estatística específica sobre câncer de rim no Brasil, mas a gente vê que é uma neoplasia cada vez mais frequente. Então, a gente chama atenção para os fatores de risco, porque são fatores de risco muito frequentes na população e os principais deles são evitáveis, ou seja, são modificáveis, que são os mais importantes quando você fala em prevenção oncológica. O primeiro deles é o tabagismo, né? Você fazer a cessação do tabagismo é o maior impacto que você pode ter em saúde pública no mundo, incluindo a prevenção do câncer renal. A segunda e a terceira é evitar a obesidade e adotar uma dieta saudável. Então, isso são fatores que são modificáveis, que a gente pode controlar no nosso dia a dia e que tornam o nosso risco muito menor em relação ao desenvolvimento de uma neoplasia. A atividade física sozinha, por exemplo, ela pode diminuir em 25% a chance de você desenvolver um câncer renal. E outras causas são controláveis também, mas aí já dentro de um consultório médico, como, por exemplo, a doença renal crônica, os pacientes em diálise, pacientes com pedras nos rins, paciente hipertenso, que realmente tem que fazer acompanhamento médico e fazer o controle para não desenvolver essa doença a longo prazo. Outras coisas muito menos frequentes, que às vezes é o que chama a atenção das pessoas, é a hereditariedade. Então, às vezes as pessoas falam, mas eu nunca tive ninguém na minha família com câncer. O câncer renal, por exemplo, ele aparece em 5% das pessoas com antecedentes familiares, ou seja, não é uma coisa que chama tanta atenção quanto os fatores do nosso dia a dia, atividade física, a obesidade, o tabagismo, controle da pressão, controle do diabetes, são coisas muito mais importantes do que a própria hereditariedade. Doutora, nós sabemos que existem alguns tipos de câncer que são mais rápidos e eles se proliferam de uma maneira em que a pessoa consegue identificar sinais pelo corpo ou mesmo nas primeiras consultas médicas. Outros tipos não, eles se desenvolvem de uma maneira mais lenta e a pessoa muitas vezes só descobre depois de ter
a doença por, sei lá, 5, 6, 7, 10 anos. Como é o avanço do câncer do rim? Trata-se de uma doença silenciosa e que tipo de sinal o corpo costuma dar para que as pessoas, inclusive, fiquem atentas a esses sinais? Isso que você falou é extremamente importante porque é o alerta principal, né? Então, o câncer de rim, ele não dá sintomas. Então, quando você fala de rastreamento, de campanha de prevenção, você está falando de evitar o risco da doença, mas você não está falando em detecção precoce da doença para aquelas pessoas que já estão com o diagnóstico. E por que isso acontece? Porque é um câncer pouco frequente, então não vale a pena você desperdiçar recurso público, fazer exame para um monte de gente que acaba tendo alguma consequência, qualquer exame tem uma consequência, para detectar somente um pequeno número de pacientes. E outra coisa é que ele não dá sintomas. Então, assim, para você apresentar sintoma de um câncer de rim, você tem que ter, normalmente, o que aparece é a dor abdominal, o aumento do volume abdominal, que é o próprio aumento do rim, a dor e o sangramento na urina. Mas esses sintomas, eles estão relacionados a uma doença avançada. Então, acaba que a gente tem o diagnóstico da doença em fases mais avançadas, em até 1/3 dos pacientes. Quando eles apresentam a doença já é diagnosticada numa fase avançada. E os outros? Todo mundo é diagnosticado com doença avançada? Não. Os outros pacientes, eles são diagnosticados ao acaso. Então, por exemplo, às vezes os pacientes eles já têm um acompanhamento médico, faz prevenção de outras doenças, faz tratamento de doenças crônicas, como a hipertensão, por exemplo, e acaba fazendo uma tomografia ou um ultrassom por um outro motivo e acaba detectando um câncer renal precoce. E aí sim, ele tem cura, né? Na grande parte ou seja, 2/3 tem cura, né? E a gente tem chance de curar essa doença quando a gente faz essa detecção precoce. Mas não são exames preconizados para que todo mundo faça, porque realmente o custo-benefício não vale a pena. Certo. Doutora, ainda falando um pouquinho sobre o desconhecimento, né, por parte da população em relação a essa doença específica, quais os principais mitos, né, a respeito do câncer renal? Eu acho que as pessoas acham que bebendo água pode evitar o câncer renal, a hidratação ela é fundamental para o nosso metabolismo, para a prevenção de várias doenças, para manter saúde, estado de saúde, mas você não vai evitar um câncer renal fazendo a hidratação. Vitaminas, que eu vejo que as pessoas gostam de tomar, algum remédio que você compra na farmácia para evitar o câncer do rim, assim como outros tipos de neoplasias. As pessoas, às vezes, se interessam por ferramentas e dicas práticas que pouco impactam no dia a dia da vida delas. Mas, na verdade, é o impacto do seu dia a dia que vai mudar a sua saúde. Então, é o que você pode fazer pela sua saúde, é você que pode fazer. Então, a cessação do tabagismo, o início de uma atividade física e você adotar uma dieta saudável, que é você comer mais legumes, mais frutas, menos industrializados, menos carboidrato, menos gordura, especialmente de origem animal, é o que você evita a maior parte das doenças. Não é um remedinho da farmácia, uma erva, um chá. Normalmente essas coisas não trazem um benefício, ou pelo menos não tão grande quanto as medidas que você pode fazer pelos seus hábitos de vida. É isso aí. Agora, quais são os erros mais comuns que as pessoas costumam cometer no dia a dia, especialmente em relação à alimentação, doutora, que elas poderiam corrigir e certamente isso impactaria menos no sistema renal? Você poderia compartilhar com a gente essas informações e dicas? Sim, as dietas, por exemplo, cada país, né, tem uma cultura diferente de dieta. E aqui no Brasil, a gente tem o hábito de comer muito carboidrato, né? Então, é carboidrato no café da manhã, no almoço, na janta, nos lanches. E realmente o nível do açúcar fora do controle no sangue, ele aumenta
o risco relacionado ao desenvolvimento de muitas doenças, assim como das neoplasias. Então, você diminuiu o carboidrato, especialmente os açúcares os industrializados, os açúcares branca, a farinha branca, né? Isso diminui o risco. Outra coisa que a gente tem costume é a carne vermelha, né? A carne vermelha a gente deve diminuir o consumo e restringir especialmente para uma vez por semana. Comer mais as carnes magras, as carnes brancas. Outra coisa que eu acho que a gente não tem tanto costume é a base da alimentação com legumes, saladas e frutas, né? Eu acho que assim que a gente desenvolve a nossa sociedade, a gente adota hábitos da vida industrializada, que são produtos de infinitamente qualidade pior do que a gente pode adquirir na feira, né, no supermercado mesmo, mas assim, legumes, frutas, coisas não industrializadas, e fazer a nossa própria comida. Você está tendo menos contato com produtos externos, industrializados, que muitas vezes a gente nem sabe o que a gente está comendo ou bebendo. Sucos, por exemplo, às vezes as pessoas têm o hábito de colocar refrigerante, que é uma coisa ruim, maléfica, mas você vai tomar um suco de caixinha, que tem vários produtos tóxicos, inclusive açúcar, que faz mal. Então, realmente não são hábitos de vida saudável. A hidratação, a água é fundamental, e você manter a sua alimentação, basear a sua alimentação em frutas, legumes e carnes magras. Certo. Bom, doutora, a gente sabe que como na maioria das doenças, né, quando existe, então, um diagnóstico precoce, a chance, então, dessa pessoa se curar, sem dúvida alguma, é muito maior, principalmente quando a gente fala do câncer, né? Falando um pouquinho da parte de tratamento, doutora, com os avanços aí da tecnologia, o que nós temos, então, disponível aí para o paciente, então, que é diagnosticado com essa doença? Eu acho que uma coisa muito legal que eu posso dizer é que de 2005 para cá, o tratamento do câncer renal mudou 100%. Não tem nada que a gente faça hoje que você prescreva para um paciente que você fazia antes de 2005. Então, a vida dos pacientes mudou muito, eles ganharam muita qualidade de vida e muito tempo de vida. Aumentou 3 vezes a possibilidade do tempo de vida dos pacientes antes de 2005 para agora. E o que aconteceu? Foi o tratamento do câncer renal, ele nunca foi com quimioterapia, e era a única arma que a gente tinha para tratar o câncer, a quimioterapia, ou a radioterapia, ou a cirurgia. A cirurgia, ela continua sendo uma ferramenta fundamental em todas as partes do tratamento. Então, às vezes, para o paciente que tem a doença localizada no rim, restrita no rim, você pode tirar uma parte do rim ou o rim por inteiro, mas às vezes o paciente tem uma doença avançada, ou seja, doença fora do rim, e você também vai avaliar o papel da cirurgia, se ela vai vir antes do tratamento oncológico ou depois do tratamento oncológico, mas pode ser que ainda exista um papel para a cirurgia. Mas o tratamento, fundamentalmente, ele é feito com antineoplásicos. E o que são isso? São terapias que foram descobertas depois da quimioterapia, a partir de 2005, especificamente para o tratamento do câncer do rim, as terapias-alvo. E depois, mais tarde, 10 anos depois, em torno de 2015, 2016, surgiu a imunoterapia. E hoje em dia a gente tem a combinação das terapias-alvos com a imunoterapia, trazendo muito mais vida para esses pacientes. Então, hoje em dia, eles têm aí em torno de 10 novas opções de tratamento oral, EV, mas que dão qualidade de vida para eles e aumenta muito a possibilidade que eles têm de viver realmente, de sobreviver à doença. E a gente pode até dizer de pacientes com doença avançada com chance pequena de cura, coisa que a gente nunca disse em oncologia. Então, é um conhecimento bastante novo, são tratamentos que são bem tolerados, que trazem para a gente no consultório a satisfação de você ver um paciente convivendo com a doença durante muitos anos e bem. Eu mesma tive um paciente diagnosticado muito precocemente, ele tinha 42 anos, muito jovem, mas com uma doença super avançada, e ele viveu super bem enquanto estava aqui com a gente durante 6 anos, sem nenhuma internação.
Então, o paciente que não interna, que você vê o impacto, ele tem uma doença avançada, uma doença incurável, mas nunca internou. Ou seja, ele nunca teve o impacto da doença na vida dele, de forma concreta. Viveu bem todos esses anos. Então, isso é uma coisa que traz alegria para a gente, é uma novidade, o tratamento do câncer do rim. E é por esse motivo, todos esses motivos, que tem sido uma doença que tem trazido tanto à tona, né, esse assunto, que é realmente para conhecimento das pessoas, para saber que existe tratamento, para saber que existe cura, basta procurar no lugar certo. Perfeito, nós conversamos com a Ana Paula Garcia Cardoso. Ela é oncologista clínica do Hospital Albert Einstein e integrante do Comitê Científico do Instituto Vencer o Câncer. Em pauta, claro, câncer no rim também. Falamos dos cuidados que as pessoas devem ter e tomar para evitar esse tipo de doença. Doutora, muito obrigado pela participação, pelas informações, pela entrevista. Boa sorte para você, bom trabalho e esperamos conversar com a senhora em outras ocasiões aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigada. Bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia, até a próxima.